bem-vindos ao canal do Instituto de Economia da FRJ, com mais um programa, mais uma entrevista do programa especial Crise, Impactos do Covid-19. Eu sou Eduardo Costa Pinto, professor do Instituto, e hoje vou entrevistar o professor Carlos Frederico Leão Rocha, professor do Instituto de Economia e atualmente vice-reitor da UFRJ. Bem-vindo, professor Carlos Frederico, ou mais conhecidamente, professor Fred. Então, obrigado, Eduardo. Boa tarde a todos. Espero que a gente tenha uma boa entrevista. Professor Carlos Frederico, a primeira questão que eu acho fundamental é a seguinte: nós estávamos preparados para essa crise, em termos econômicos e em termos de infraestrutura física? Acho que esse é um ponto importantíssimo. Eu acho que não, e isso é um ponto que deve ser explorado. É claro que nenhum país estava preparado para essa crise, mas nós estamos numa situação de fragilidade ainda maior. Por quê? Porque algumas opções de política econômica e de política de saúde que nós tomamos ao longo do tempo se verificaram extremamente equivocadas. Eu vou dar um dado que eu estava buscando hoje de manhã, que eu acho que é muito importante. Em 2007, eu estou pegando sempre o mês de fevereiro, tá? Nós tínhamos cerca de 360 mil leitos no sistema SUS. Esse número de leitos cai para 326 mil, ou 325 mil, em 2016, quando o PT sai do governo. E hoje nós estamos chegando, em fevereiro de 2020, a 295 mil leitos. Então, nós estamos perdendo leitos no Sistema Único de Saúde ao longo do tempo e eu acho que por opções políticas equivocadas. O SUS, na verdade, isso tem sido bastante enfatizado, que é o sistema que tem maior penetração, maior permeabilidade na população, mas, ao mesmo tempo, ele tem tido pouco investimento. Houve uma opção cada vez maior para o sistema privado. Existe uma tendência, principalmente a partir de 2016, de financiarização do sistema de saúde, e isso vai nos vulnerabilizando ao longo do tempo. Então, nesse momento, do ponto de vista de saúde, nós não estamos nada preparados. Ao mesmo tempo, nós seguimos algumas trajetórias no nível econômico que também são bastante preocupantes. Principalmente, nós decidimos, com a emenda do teto dos gastos, que é a emenda constitucional 95, criar um teto para os gastos e mudar a cláusula de gasto mínimo para a saúde e para a educação. Nesse momento, nós temos um investimento em saúde muito menor do que aquele que deveria ter sido feito caso não houvesse tido a emenda. Então, não só nós somos um país extremamente pobre, mas um país de renda média, comparando com os países onde o vírus já teve uma penetração maior, nós temos muito menos leitos por habitante, muito menos médicos por habitantes, e estamos sofrendo de um subinvestimento. No que se refere à ciência, nós tivemos um sucateamento da ciência nos últimos 5 anos, aí sim, a queda acontece após 2015, com uma queda no gasto em ciência e tecnologia bastante grave, aguda, e que, inclusive, recentemente, nós tivemos a tentativa de desvincular o Fundo Nacional de Ciência e Tecnologia, FNDCT, que desvincular os recursos do fundo, o que traria o maior prejuízo ainda à ciência e tecnologia.
Então, nós estamos mal preparados em diversos sentidos, tá? Não só no sentido econômico, mas no sentido... Nós temos uma ciência e tecnologia que vai se fragilizando. Por exemplo, a capacidade que nós tivemos de reação quando houve a Zika era muito maior do que a capacidade que nós vamos ter de reação nessa crise, sob o ponto de vista de pesquisa, sob o ponto de vista de saúde. E é onde nós mais precisamos. Fora isso, nós temos um problema que as políticas de constituição do complexo da saúde foram descontinuadas e os recursos escassearam, o que torna ainda a situação mais grave. Professor Carlos Frederico, você dá um panorama importante para os nossos ouvintes aqui, que é o seguinte: pela sua descrição, você tem uma trajetória de fragilização dos últimos 4, 5 anos, e essa crise pode ter um impacto ainda maior do que ocorreu nos países centrais. Então, acho que esse é um ponto fundamental para a gente compreender e entender. Eu queria, dado isso, continuar nessa linha, aproveitando que você está aqui na situação, inclusive, de vice-reitor. Eu queria fazer uma pergunta mais abrangente, a UFRJ estava preparada para isso? O que é que você acha como instituição, as diversas áreas, e, claro, sem perder de vista o que estava já acontecendo em redução de gastos, tanto de ciência e tecnologia, como na questão de saúde, que afeta diretamente o orçamento dessa universidade? Bom, a UFRJ, assim que surgiram os primeiros dados da crise do corona na China, nós constituímos um grupo de trabalho para trabalhar com os efeitos que o corona poderia ter no Brasil, né? Então, nós juntamos alguns cientistas que são especializados na área e esses cientistas começaram a colocar e fazer, a estudar medidas que a UFRJ poderia tomar com respeito à situação que iria aparecer. Então, assim, desde cedo nós tentamos preparar a universidade para a crise. Um problema crescente vem dos hospitais, né? Nós temos hospitais que... alguns hospitais estão muito... A UFRJ, só para as pessoas ficarem informadas, tem 9 hospitais, sendo que 4 são reconhecidos pelo sistema SUS. Tá? Outros não fazem parte, não ingressam no sistema SUS. Ou seja, 4 são unidades orçamentárias do sistema SUS. Eu vou dizer quais são. Um é o IPUB, que é o Instituto de Psiquiatria. O outro é a Maternidade Escola. O Instituto de Pediatria. E o mais conhecido de todos, que é o HU, o Hospital Universitário Clementino Fraga Filho. Os 3 primeiros estavam em muito boas condições, mas o HU ele veio numa trajetória entre 2010 e 2017 de perda de capacidade de atendimento. Em 2017, houve uma intervenção no HU, e o HU, a partir daí, começou a recuperar sua capacidade de atendimento. Mas a crise nos bate em um momento em que a trajetória do HU é ascendente, mas o HU não estava nas plenas condições, ou nas condições que nós gostaríamos que estivesse para a crise, né? De qualquer maneira, nós já, com esse grupo... Então, agora, quais foram as consequências e o que nós fizemos com essa situação, né? Primeiro, esse grupo de trabalho do corona imediatamente viu a possibilidade de nós testarmos, realizarmos testes sobre a presença do Covid, e
nós temos hoje uma unidade operando apenas para atendimentos público interno, dada a escassez de kits e ainda a necessidade de organização de pessoal, mas hoje nós podemos testar todos os profissionais da saúde da UFRJ para o corona. Então, nós temos uma central de atendimento que está acontecendo no campus do Fundão. Essa central é capaz de testar. O laboratório do Tanuri está sendo dedicado, está fazendo os testes, né? Então, nós temos a coleta e a realização dos testes. Nós, desde o início, começamos a estabelecer instruções e medidas para que fosse mitigada a introdução do corona na universidade. Então, já na quarta-feira passada da semana, tem 2 semanas, né? Nós paralisamos as atividades extracurriculares que requeriam aglomerações. Em seguida, nós suspendemos as aulas a partir de segunda-feira passada e agora, à medida que vai caminhando, nós vamos suspendendo algumas atividades. Com a ideia de que nós não podemos suspender todas as atividades da UFRJ porque nós temos esse complexo de saúde. Professor Carlos, o senhor apontou como a UFRJ tem evitado a proliferação com a paralisação de suas atividades como elemento fundamental para não deixar a curva da quantidade crescer. Mas eu queria especificamente o que vocês estão propondo na questão de leitos, quais são para o efeito disso, além de evitar a contaminação, o que a UFRJ está propondo de ampliar a sua atividade que ela já faz para a sociedade em geral, na questão dos leitos, desse tipo de procedimento? Imediatamente nós conseguimos disponibilizar 20 leitos no Clementino Fraga. Então, nós temos hoje já 20 leitos funcionando e nós temos uma perspectiva de ampliação de mais 80 leitos. Então, nós devemos chegar a 100 leitos adicionais no Clementino Fraga. Eu acho que nós vamos chegar a cerca de 20 leitos de CTI. Então, o que tem se comprovado internacionalmente é que, no final, todos os leitos são usados e você coloca respirador, e aí, inclusive, unidades de semi-CTI já começam a atuar em ritmo de CTI, né? Então, nós vamos ter isso, mais 100 leitos. Além do mais, nós temos um hospital que eu não citei, né, que ele não é reconhecido pelo sistema SUS, mas tem o Deolindo Couto, que fica na Praia Vermelha. Esse hospital nós estamos preparando leitos ali, nós vamos ter entre 20 e 40 leitos ali, e vamos fazer transferência de doentes de outras enfermidades para o Deolindo Couto, de maneira a livrar entre 40 e 50 leitos no Hospital Universitário Clementino Fraga. Então, no total, nós devemos chegar a uma ampliação de cerca de 150 leitos, o que eu acho que é um grande auxílio para o sistema aqui do Rio de Janeiro. A gente estava conversando, nós precisamos atingir entre 500 e 1.500 leitos adicionais no Rio de Janeiro, e nós vamos está fornecendo esses 180 ou 150 dentro da UFRJ. Além do mais, nós estamos preparando equipes para fazer a testagem em maior amplitude, para poder também atender pessoal externo, né? Então, nós estamos, além da unidade de teste do Fundão, nós estamos tentando abrir uma no Deolindo Couto, de maneira a ter 2 centrais de coleta para poder fazer os testes no laboratório. Na medida do necessário, nós já estamos mobilizando outros laboratórios para complementar a testagem. Professor Fred, é importante esse balanço e projeções que você levantou para a gente.
Eu agora vou voltar de novo, explorar você, a função professor do Instituto de Economia. E antes da gente entrar na discussão do quais são os possíveis impactos ou não desse cenário atual, que é um cenário incerto, eu queria ressaltar e perguntar para você novamente, um pouco mais para você explorasse, quais são as medidas, quais são as principais medidas econômicas no âmbito mais geral da macro, mas também no âmbito setorial, na questão de financiamento da questão setorial, que o governo deve ampliar, ou seja, explorando um pouco a carta que você foi um dos signatários, quais são as medidas, quais são os limites das atuais medidas do governo e como você enxerga a possibilidade de ampliação dessa configuração dessas medidas, apoiando-se na carta que você foi signatário do Instituto de Economia. Então, assim, a primeira medida, eu acho, assim, medida no nível mais macro, tá? Depois eu vou descendo, nós temos que levantar o limite do teto dos gastos. Esse país tem que gastar, o setor público tem que gastar mais. Nós vamos sofrer uma queda nos gastos gerais que vai ser drástica. Então, eu tenho que pensar o seguinte, nesse momento, nós vamos praticamente acabar com... Nós vamos paralisar toda a hotelaria e nós vamos reduzir bastante o setor de bares e restaurantes. Então, isso é um impacto na economia bastante forte. Muito mais forte do que o impacto sobre as linhas aéreas, que parece ter sido a primeira preocupação do governo. Mas o impacto sobre bares, restaurantes e hotelaria vai ser muito maior. Ontem, o prefeito de São Paulo falou, não, nós temos que tomar cuidado com esse setor, que é um setor que tem 1 milhão de empregos. Então, em São Paulo, o setor tem 1 milhão de empregos. Tá? Em São Paulo, bota aí 1/3 do país, a gente deve ter 2 milhões de empregos rodando aí fora. Então, você tem uma queda do PIB, assim, enorme, e uma queda dos salários. Os salários são... vai ter uma queda do gasto, demanda por outros produtos, e você precisa compensar isso. Então, nesses momentos, o governo deve entrar. Então, a primeira coisa é, eu falo, vamos levantar o teto. Eu acho que tem que levantar o teto para sempre. Mas, dentro da situação que nós estamos vivendo, mesmo que só levantemos o teto para este ano, eu acho que é muito importante levantar o teto. Então, essa é a primeira questão que eu colocaria. Temos que ter uma política, um aumento da política de transferência de renda. Então, essas pessoas que vão ficar desempregadas, ou até, e tem ainda, não cheguei no setor informal, e o setor informal tem que ter transferência de renda. É uma política pura e simples de transferência de renda. Então, ampliar o Bolsa Família, ter gasto de seguro-desemprego, e ser generoso nessa parte. Nós temos que entrar, e temos que entrar pesado nessa parte, aumentar as políticas de transferência de renda. Então, se você falar para mim, entre as políticas setoriais, qual é a mais importante? É aumentar a política de transferência de renda. Nós temos que mudar, isso tem que ser já tem que entrar com isso, para, não deixar haver uma queda muito grande da demanda agregada. 2, não permitir as pessoas morrerem de fome. Fala. Complementando isso, professor Fred, é que o governo da Inglaterra acabou de anunciar que vai garantir os salários dos trabalhadores que ficarem em casa, exatamente nessa linha que você está apontando aí. É que no Brasil nós temos um problema maior, porque que é a informalidade. Então, com a informalidade, primeiro fica difícil até você conseguir identificar. Mas talvez pensar diretamente numa política de renda mínima, neste momento, está longe de ser um absurdo. Eu acho que você pode até ter algumas medidas compensatórias, uma maior taxação sobre fundos, sobre rendas de títulos públicos, mas
ou seja, sobre aquele investimento, aquele recurso que não é gasto em consumo pela população. Eu acho que, de repente, neste momento, você taxar isso talvez seja o mais importante, tá? Talvez seja o mais importante, não. Talvez seja uma compensação para aqueles que têm preocupação com o sistema fiscal. Eu, por mim, não faria nem isso. Eu acho que simplesmente tem que aumentar o gasto público para garantir o consumo das famílias. A segunda coisa que nós temos que fazer é dar uma olhada no que foi feito com a saúde pública. E aqui, eu acho que no longo prazo, nós temos que... Isso aqui eu estou preocupado com a emergência, né? Nós temos que abrir muitos leitos. Eu vi na Espanha, agora em Madrid, eles pegaram um centro de convenções e estão adaptando para se transformar num hospital, numa emergência hospitalar. Tá? Poxa, fazer isso emergencialmente no Rio Centro pode ser uma saída, tá? Porque nós vamos precisar de mais leitos. Mas isso é no curto prazo. No longo prazo, nós temos que pensar no SUS e reverter uma tendência de redução dos leitos hospitalares no Sistema Único de Saúde. Nós tivemos ou seja, nós temos que aumentar substancialmente o investimento no Sistema Único de Saúde. É um bem público muito importante. Então, eu olho para frente, eu acho que, idealmente, aumentar o gasto no Sistema Único de Saúde, acabar com a isenção dos gastos de imposto de renda sobre os gastos em saúde e transferir esses recursos para o Sistema Único. O Sistema Único tem que ficar mais parrudo. Eu acho também, Dudu, que nós temos que pensar numa política de segurança efetiva, segurança social efetiva para o país. Professor Fred, o senhor está apontando alguns pontos importantes que acho que talvez até aprofundar mais. Você está sinalizando a necessidade de uma reconfiguração ou de uma refundação de um estado do bem-estar social, no caso brasileiro, indo até além da Constituição de 88. É isso mesmo ou eu estou enganado? É isso mesmo. Fazendo, e, na verdade, eu estou dizendo até de onde você vai conseguir mais fundos. Você vai falar o seguinte, olha, eu tenho aqui recursos que são gastos em saúde privada e que são recursos públicos. Quais são? Aqueles 27%, você provavelmente está na faixa dos 27% de imposto de renda. Então, cada real que você gasta em saúde, 27 centavos, o governo te devolve. Eu estou dizendo que para o governo não te devolver esses 27 centavos e jogar esses 27 centavos no Sistema Único. O Sistema Único tem que ser fortalecido. Outra isenção de imposto de renda que nós temos é o seguinte, quem tem doença de câncer, quem tem doença coronária, tem isenção no imposto de renda. Agora, veja só, então, olha o que acontece. Suponha que eu tenha um procurador que hoje ganha R$30 mil. Esse procurador deve pagar de imposto de renda cerca de R$5 mil. Quando ele tem um câncer, eu devolvo para ele R$5 mil. O que acontece com o pobre que tem um câncer? Eu devolvo para ele 0 centavo. Por quê? Porque ele não paga imposto de renda. Então, eu estou dizendo que esses R$5 mil, em vez de irem para o procurador, tem que ir para o Sistema Único. E o Sistema Único tem que tratar esta pessoa. O Sistema Único vai tratar esta pessoa como trata a todo brasileiro. Então, é fundamental nós repensarmos o Estado de Seguridade Social. Agora, tem mais uma coisa que era onde eu ia entrar, Dudu, que eu acho que isso aí eu acho, faz parte da minha formação. Eu sempre penso em política industrial e nós não temos respiradores sendo produzidos no Brasil. Nós constituímos um complexo da saúde. Esse complexo da saúde foi razoavelmente bem sucedido. Tem vários artigos sobre isso. Tem os trabalhos do Zé Cassiolato, que mostram isso, o Carlinhos Gadelha. Mas
eu acho que nós estamos verificando que isso é insuficiente. Por quê? Porque numa época, num momento em que nós somos desafiados e necessitamos de importação, nós não temos os bens porque os demais países vetaram a exportação. Então, nós necessitamos ter a capacidade de produção interna de insumos de saúde. Isso é uma questão de segurança nacional. As pessoas que são tão preocupadas em segurança nacional devem olhar para isso como um componente da segurança nacional. E, para isso, nós temos que ter uma política industrial para a saúde. Nós temos hoje uma política industrial para armamentos. Eu, por exemplo, fui, como vice-reitor, fui à integração do submarino Maitá. O submarino Maitá faz parte de um grande esforço para se ter um submarino nuclear no país. Nós temos que ter coisas semelhantes para a saúde. Nós até já temos algumas coisas que foram constituídas no governo Lula e no governo Dilma, mas eu acho que têm que ser aprofundadas. E elas foram descontinuadas, elas têm que ser aprofundadas. Nós temos que voltar a ter uma política de conteúdo local nessas áreas. Professor Fred, esse ponto que você alertou, eu quero chamar a atenção, que é uma discussão da segurança nacional e que vai na questão central, que é a segurança à vida. Acho que o ponto que você ressaltou e que está na sua fala anterior, quando a gente pensa nos bens públicos, os bens públicos, educação, saúde, tem que ser tratados como os bens públicos, e a questão da saúde, então, como elemento fundamental, que é o direito à vida, ou seja, é a segurança nacional, a questão do conteúdo nacional, indo além na discussão apenas do mercado, estrito sensu, mas incorporando a ideia da nação, mas incorporando também a ideia das pessoas que fazem parte dessa nação. Eu acho que você já alertou isso, eu acho que é um ponto a gente sempre tem que destacar aqui, e eu queria fazer uma provocação, é uma pergunta muito complexa, não necessariamente a gente vai acertar, mas a gente está num momento de profunda... A gente está no olho do furacão, vamos dizer assim, a gente está no auge, ainda no início do movimento de crise, e muito já tem se discutido quais são os possíveis impactos ou não para a questão da sociabilidade, para a questão econômica, para a questão da saúde. Eu sei que a gente não tem uma resposta pronta, mas é importante, a gente está num cenário de grande incerteza, mas é importante a gente pensar sobre esses cenários. Eu queria escutar um pouco você sobre essa discussão. Você acha que é um cenário de mudanças, de transformações, tanto pensando no mundo, tanto pensando um pouco na UFRJ, na questão econômica? Eu sei que é uma pergunta muito abrangente, mas a gente tem que pensar um pouco também no presente, mas no futuro, para não ficarmos presos nesse momento de grande incerteza, senão não enxergamos qualquer saída do olho do furacão. Eu acho que essa crise vai mudar o mundo. Eu acho que nós tínhamos tendências de mudança que vinham aparecendo principalmente com essa história da indústria 4.0 e da perda dos empregos formais, a substituição a uma velocidade muito grande, a substituição do trabalho por capital ou por informática, o que você queira saber. Mas a perda de emprego vem acontecendo a uma taxa muito elevada, muito mais elevada que a gente consegue recuperar esses empregos. Então, você olha para os Estados Unidos, nos Estados Unidos, os empregos industriais foram dizimados. Eu acho que faz parte a eleição do Trump fez parte dessa tendência, né? A perda dos empregos industriais e o empobrecimento de uma classe média que foi bastante relevante lá. Tá? E aqui nós também estamos caminhando nessa tendência, e o mundo inteiro caminha nessa tendência de perda de empregos. E eu acho que, então, eu acho que vai se consolidar a ideia de política de renda básica. Eu acho que isso é inevitável e nós não conseguimos recuperar empregos em outras ocupações na mesma taxa que nós estamos perdendo empregos.
Então, se você olhar o economista tradicional, vai falar, não, no longo prazo, todos nós teremos outros empregos, sim, mas no longo prazo, aí eu vou voltar ao Keynes, eu acho que essa é a acepção dessa frase, né? No longo prazo, todos estaremos mortos. Porque até que nós consigamos criar empregos em novas ocupações, nós teremos levado ao empobrecimento boa parte da população. Então, as políticas de transferência de renda, renda básica, vão ser muito importantes. A outra coisa que consolida é o que eu vinha falando sobre você ter um estado de bem-estar social. Tá? Então, vinha uma tendência, aí sim que é uma reversão de tendência. Você vinha numa tendência de redução do estado de bem-estar social no mundo inteiro, e essa crise chama a atenção de que não pode acontecer isso. Por quê? Porque isso significa... É um perigo à democracia, porque significa a morte de grande população. E achar que as populações vão aceitar morrer da maneira como essa crise está se colocando é ser inocente. Então, nós temos que voltar a ter um sistema de seguridade social mais forte. Por fim, vai ter uma reorganização, isso sim é uma coisa que nós temos que estudar, nós vamos reorganizar o trabalho. O trabalho não vai ter mais a mesma organização que tem agora. Eu acho que a ideia do home office já vinha, porque isso é uma tendência que já vinha, né? Mas eu acho que agora vai acelerar essa tendência. Tem um texto, eu não sei se é do Douglas North, mas tem um texto que o cara fala, olha, a primeira revolução industrial implicou uma mudança na organização social muito importante. Qual foi a mudança? As pessoas trabalhavam, antes da primeira revolução industrial, trabalhavam em casa. E aí elas passaram a trabalhar, a ter um local de trabalho que era distinto do local de residência. Então, elas se reuniram numa instalação fabril e, na instalação fabril, elas trabalhavam. E, à noite, iam para as suas casas. Eu acho que a crise do corona vai fazer voltar ao que existia antes da primeira revolução industrial. As pessoas vão trabalhar em casa. E isso vai implicar uma mudança nas relações de trabalho. E essa mudança, infelizmente, para mim, né, ela vai atingir de maneira bastante forte a maneira como nós legislamos sobre trabalho. Ela atinge os sindicatos, ela atinge a relação de emprego. Algumas das definições, quando você vai ver o que define se a pessoa está empregada ou não, uma delas é o local de trabalho. Nós estamos deixando de ter esse vínculo do local de trabalho. Isso é algo presente na legislação atual. Como eu caracterizo o emprego? Se ela trabalha em um determinado local. Ali eu tenho uma relação empregado-empregador. Se ela, a segunda recebe ordens e a terceira é remunerada. Então, por essas três características, nós temos a consolidação de uma relação de trabalho. Eu estou perdendo uma delas. E isso vai ser definitivo. E nós temos que repensar. Eu acho que isso é algo que a esquerda vai ter que repensar. Porque, ou seja, aqueles que adotam uma política a partir da ótica do trabalhador vão ter que repensar essa relação de trabalho. Por quê? Porque nós estamos saindo completamente de uma lógica de organização que vinha desde a primeira Revolução Industrial e para a qual nós nos preparamos para defender os direitos do trabalhador. Então, isso vai mudar profundamente. Vai mudar a relação da universidade. Eu acho que a orientação vai ter que ganhar um peso muito maior do que tem hoje. Hoje, nós damos
fazemos muitas aulas expositivas e orientamos algumas pessoas e tal, mas eu acho que nosso trabalho vai ser maior na orientação individual dos alunos, é onde nós temos que avançar, orientar mais, menos aulas expositivas. Por quê? Porque o que a gente está experimentando é isso. Aliás, isso é uma coisa que eu não falei. Uma medida que eu tomaria, se eu fosse o governo, neste momento, era financiar nas comunidades sinal aberto de internet. É fundamental, nesse momento, que as comunidades... Para enfrentar essa crise, isso é imediato. Para enfrentar essa crise, é fundamental sinal aberto de internet. Para que essas pessoas possam trabalhar, para que essas pessoas possam permanecer em casa, é fundamental que elas tenham acesso a dados. Isso que nós estamos fazendo agora aqui tem que ser reconhecido que boa parte da população brasileira não consegue fazer. Nós não conseguimos implementar o ensino à distância na UFRJ neste momento, porque é completamente assimétrica a relação dos nossos alunos com o uso de dados. Os nossos alunos, boa parte dos nossos alunos não tem condições de ter acesso a dados. E isso é fundamental que, neste momento é fundamental que o governo venha, eu acho que é pagar mesmo, pagar às operadoras a abertura de sinal nas comunidades, para que tenha um pouquinho mais de democratização, o acesso à internet, no momento em que ela virou fundamental, virou o único contato nosso com o mundo. Então, imagina, porque uma pessoa pegar o celular e ter aqui 1 giga de dados, pô, isso não vai ser nada, que é o que uma pessoa da favela normalmente tem. Então, as comunidades carentes da população têm que ter acesso a dados. E eu acho que é um dos gastos que o governo tem que fazer. Vai ser ótimo. As empresas de telecomunicações vão sair rindo, tá? Mas é importante porque é uma questão social isso nesse momento. E para combater a doença, para permanecer em casa, é necessário ter acesso a dados. Professor Carlos Frederico, eu acho que gostaria de agradecer bastante a sua entrevista, a sua fala foi muito instigante, mostrando desde as questões da economia, das proposições, indo do geral ao específico, também o que está sendo feito na UFRJ, dada a sua atual condição de vice-reitor da UFRJ, da maior universidade do Brasil, e, além de tudo, medidas pontuais e também arriscando, que não é fácil normalmente no âmbito acadêmico, arriscando projeções futuras no momento de turbilhão como esse. Acho que é importante, mais do que acertar a trajetória, é tentar buscar respostas de curto prazo, imediatas, que são fundamentais, e principalmente para a população mais carente. Essa abertura de dados nas comunidades, acho que é um elemento importantíssimo. E eu queria agradecer e encerrar com suas palavras finais para os nossos ouvintes do canal do Instituto de Economia da FRJ. Então, bom, primeiro eu queria agradecer a você, ao Ronaldo, que está aí gerenciando a nossa entrevista, né? E agradecer a quem está assistindo agora, né? E falar o seguinte, que essa crise, eu acho que ela consolida, assim como as guerras mundiais consolidaram novos tempos, eu acho que essa crise consolida um novo tempo. O que ela traz é a necessidade de maior solidariedade, a necessidade de um Estado que responda aos anseios da população e a ideia, né, de que nós vamos viver num mundo diferente daqui por diante. O mundo depois dessa crise não será o mesmo que nós vivemos. Isso marca uma geração. A minha, até vou dizer, daqui a pouco a gente está morrendo, né? Então não é tanto, né? Mas eu fico olhando os meus filhos,
para os meus filhos, essa crise vai ser um marco a partir do qual eles vão ter que viver. Tá? Eu vou dizer uma coisa, eu não sei o que vai acontecer com o ano letivo nos colégios, não sei o que vai acontecer com o ano letivo na universidade, depende do tempo sucesso da nossa mobilização e do tempo que nós vamos ficar em casa, né? Mas pode ser que, de repente, a gente olhe e fale, olha, um ano da nossa vida foi voltado para combater uma epidemia. Isso um ano mobilizado para fazer uma coisa que você não faz normalmente, uma população inteira, é equivalente a uma guerra. Novamente, obrigado, professor Fred. Acho que você trouxe palavras fundamentais. Solidariedade, humanidade, que implica necessariamente o quê? Economia a serviço das pessoas. A gente encerra aqui essa entrevista. Continuaremos fazendo novas entrevistas no especial Crise e Impactos do Covid-19 no canal do Instituto de Economia da FRJ. Obrigado. É isso. Um abraço e espero vocês em próximos vídeos por aqui.